Oi, pessoal, vamos começar a nossa terceira aula, né? Então, só relembrando, na primeira aula a gente abordou como é a disciplina, né? A gente discutiu e visualizou as heterogeneidade da disciplina, da turma e o que a gente vai abordar na disciplina. Na segunda aula, a gente abordou sobre o ambiente de desenvolvimento, né? O ambiente de programação que a gente vai utilizar. A gente já viu vários comandos utilizando o Docker, que é o nosso ambiente de containerização, e todos os exercícios que a gente fez na segunda aula foram basicamente exercícios de nível de usuário. O que a gente vai fazer nessa terceira aula é o início de sair do estágio do nível de usuário para começar a caminhar para um estágio de nível de desenvolvedor. Na quarta aula, na semana que vem, a gente vai abordar já o desenvolvimento dentro de uma aplicação em Python utilizando container, certo? Então a gente está indo nessa caminhada de sair de um nível de usuário para nível de desenvolvedor utilizando esse ambiente de desenvolvimento. Uh, então eu organizei a aula bem simples, né? No primeiro a gente vai fazer uma revisão sobre a segunda aula, depois eu vou mostrar sobre o gerenciamento de imagens e a aula vai ser baseada em 3 exercícios. O primeiro exercício que você conseguir fazer é só postar a atividade como atividade 2 lá no Moodle e já está resolvido. Então, apenas uma revisão, a gente viu os comandos, né? E basicamente a gente pode agrupar os comandos da aula passada em dois. A gente viu comandos de Docker Image, né? Por exemplo, a gente viu quais são as imagens que a gente baixou na nossa máquina, por exemplo, dando um Docker Image em ls. A gente também removeu, né? Dando um Docker Image em rm. Então, existem alguns comandos que são relacionados à imagem. A gente também viu comandos relacionados, foi a maioria dos comandos que a gente viu na segunda aula, voltados para o container, né? Então a gente usou Docker Container PS, Docker Container exec, Docker Container start, stop, restart. Então a gente conseguiu executar Docker Container Run, a gente conseguiu executar vários comandos baseados em containers. Mais informações, se vocês tiverem curiosidade, a gente vai também aprender ao longo da disciplina, é só dar um menos help, ok? O que ficou, que eu comentei também na aula passada, é quando a gente baixa uma imagem, a gente baixa uma ou N layers nessa imagem, né? E quando a gente for fazer uma alteração, a gente vai escrevendo layers uma acima da outra. Quando a gente baixa uma imagem, essas layers que existem, elas são somente leitura. E quando a gente for alterando, criando layers, para nós elas são escritas. Elas também são permissão de escrita. Okay? O que a gente vai fazer na aula de hoje é baixar uma imagem, modificar essa imagem e enviar essa imagem para o Docker Hub. Okay? E aí, isso é uma boa prática para a gente distribuir essas imagens para os nossos colaboradores. Então, um dos grandes motivos de gerenciar imagens é justamente essa, né? Para criar um ambiente de desenvolvimento e de produção onde eu tenha certeza que esse ambiente é igual ao que eu fiz, que eu estou usando, com as mesmas versões de softwares, com a mesma padronização dos ambientes. Então, tudo que eu baixar, tudo que eu configurar no container e outras pessoas baixarem e executarem, o que está no container, eu tenho certeza que é o que eu configurei, o que eu fiz. Isso garante uma uh, segurança e isolamento do desenvolvimento muito boa. E é isso que as empresas estão procurando. Fazendo uma analogia, o que vocês estão vivenciando na hora de instalar o software Docker é que na nossa turma, por exemplo, tem alguns alunos que têm o Mac, tem outros alunos que têm Linux, tem outros alunos que têm Windows 8, 9, 10 e 11. E toda essa diversidade de sistemas operacionais acaba gerando problemas, porque cada sistema operacional precisa ter a sua instalação específica. É exatamente isso que a gente está querendo evitar no ambiente de desenvolvimento e de produção, onde eu tenho certeza que o que está dentro do container está correto e você está executando exatamente o que eu quero. Então, essa vivência do problema de instalações que a gente está vivendo na disciplina
É justamente isso que a containerização veio para resolver no desenvolvimento de softwares. E é isso que a gente vai viver nessa disciplina. Então, na aula passada também eu mostrei para vocês o Docker Hub. Basicamente, só mostrei o Docker Hub para vocês baixarem o instalador de acordo com a máquina, com o sistema operacional da máquina de vocês. Mas o Docker Hub, na verdade, é um portal, ele é um software as a service, onde tem várias funcionalidades. Entre elas, blogs, entre elas, registro de imagens e também perfil de cada usuário. Dentro do Docker Hub, uma das ferramentas bastante interessantes é o Docker Registry, onde eu consigo pegar imagens, obter imagens e eu também consigo colocar imagens, eu consigo fazer pull e push, ok? De acordo com uma determinada versão, pode ser a última, por exemplo. Então, acessando lá o Docker Hub, vocês podem, uh, vocês podem criar uma conta, né? Então, eu gostaria de que vocês acessassem o Docker Hub e criassem a sua conta. A minha conta no Docker Hub, ela é CBBOTH. Então, eu não vou criar uma nova conta, porque eu já tenho, né? Mas, aqui, ó, estou logado com a minha conta. Então, por favor, criem as suas contas, porque daí a gente vai poder explorar imagens, né? Não preciso estar logado para explorar imagens, mas é interessante. Eu vou logo fazer um exemplo de uma imagem chamada Redis. Essa imagem Redis, na verdade, ele é um servidor de banco de dados estruturado, aonde se eu acessar o meu Docker Hub, eu tenho informações bastante ricas sobre versionamento, sobre o que é possível, o que não é possível em relação a essa imagem, por exemplo, o que é suportado e o que não é suportado, alguns comandos. Eu tenho toda a informação que um desenvolvedor precisa ter para utilizar essa imagem. Além disso, eu tenho uma tag onde tem as versões dessa minha imagem. A gente vai usar sempre a última, né? Mas muitas vezes não é recomendado usar a última porque ela tem bugs, principalmente quando a gente está em nível de produção. Como a gente está em nível de desenvolvimento e eu não vou fazer nada em nível de produção, eu vou acabar sempre usando essa imagem aqui. Outra coisa bastante interessante que é o que eu quero testar na aula, no exercício 1, é a parte do repositório. Percebam aqui que eu não tenho nenhuma imagem. Então, no exercício 1, a gente vai baixar uma imagem, vai modificar essa imagem e vai disponibilizar essa imagem aqui nesse repositório. E vocês podem disponibilizar essa imagem de forma pública ou de forma privada para os colaboradores de vocês. Essa é a grande ideia do Docker Hub. Então, ser um repositório de imagens. Okay? Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai fazer esse exercício logo. Antes de começar esse exercício, eu só vou fazer uns exemplos para relembrar o que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, se eu der um docker image ls, o que eu vejo aqui são só as imagens que a gente viu na aula passada. Então, eu posso fazer um docker image pool, então eu vou baixar uma imagem e vou baixar aquela imagem que a gente acabou de ver lá no Docker Hub, que é o Redis, e eu vou baixar a última versão, tá? Test, ok? Então, ele vai começar a baixar a imagem lá do meu repositório, e a gente está fazendo esse exercício diferente da aula passada. Na aula passada, a gente usou Docker Container Run, onde ele executa o Docker Imaging Pool de forma implícita. Eu chamo Docker Imaging Pool através do meu Docker Container Run. O que eu estou fazendo aqui é explicitamente baixar uma imagem específica. Se eu der o mesmo comando aqui, Docker Imaging ls, eu consigo ver a minha imagem que eu acabei de baixar. Okay? O que é interessante também é eu renomear essa imagem de acordo com o que eu estou fazendo. Né? Então, para fazer um sentido mais específico. Então, eu vou dar um Docker Image tag, vou dar um nome para ela, redis.lattice, e eu vou dizer assim, olha, essa imagem
ela vai se chamar aula 3-regs. Okay? Então eu estou dando uma tag, um label para ela. Então aqui, ó, dando um ls, eu consigo ver que tem esse regs e tem agora a aula 3-regs. E percebam que o ID é o mesmo para as duas imagens. Na verdade é um ponteiro para a mesma imagem. Se eu remover, né, dar um docker, se eu der um docker image rm regs, ele vai remover a imagem que eu baixei, e se eu der um ls, não vai aparecer, mas a minha imagem que eu renomeei, ela continua aqui, certo? Então, é só uma forma de eu mostrar como eu posso baixar uma imagem especificamente. Vamos começar a fazer os exercícios, e o que a gente vai fazer de exercícios, o primeiro exercício, ele é criar uma imagem baseada num descritor Docker. Então, em vez de eu ficar em nível de usuário digitando todos os comandos, eu vou escrever um arquivo descritor onde cada linha desse arquivo descritor possui tudo o que precisa ser executado. Então, na verdade, quando eu quero configurar um ambiente de programação, eu escrevo no meu descritor, Docker, tudo o que tem que ser feito. E quando eu for criar a imagem, ele vai ler esse arquivo e vai executar todas as linhas que eu pré-configurei. Okay? Depois que a gente fizer baixar a imagem, fizer o nosso descritor Docker, fazer o exercício, eu vou colocar essa imagem nova, essa imagem modificada, lá no Docker Registry. Okay? Então, esse é o nosso exercício 1. Voltando aqui para o terminal, então, eu vou criar um diretório mkdir chamado exer1. Okay? Se vocês quiserem usar uma janela Windows, não tem problema. Eu só uso o terminal porque eu acho mais fácil. Então, eu entrei no diretório que eu criei, exer1, e o que eu vou fazer agora é criar esse descritor Docker. Ele tem que ser o nome padrão para o Docker do server saber que ele tem que ler esse arquivo. E o nome padrão é Docker File, ok? Com D maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Então, eu criei esse arquivo com o comando touch e agora está ali, ó. Eu vou editar, né? Vocês podem usar o editor que vocês quiserem. Eu vou usar o meu VI porque eu acho melhor, eu acho mais rápido. E a primeira linha que eu vou escrever nesse descritor é qual é a imagem de partida que eu vou usar. E ele vai baixar essa imagem lá do Docker Hub. Então eu vou dizer from e eu vou baixar a imagem do do Nginx. Nginx e eu vou dar um letters. Okay? Então eu estou baixando a imagem Nginx e eu estou pegando a última versão. Percebam que podia ser uma outra versão. E eu vou dar o comando run. Eu vou dar um comando run e eu vou chamar um outro comando Unix, que chama echo. Então, para quem nunca mexeu com Linux, eu vou explicar o que é o comando run. Okay? Então, aqui num outro terminal, eu vou dar o comando que não tem nada a ver com Docker, né? Eu vou dar o comando echo e vou dar o comando, eu vou passar uma string para esse comando echo que se chama oi. O que é o comando echo? É um print. Então eu estou dizendo que eu vou imprimir a palavra oi. E eu vou imprimir para onde? Eu vou imprimir para o terminal. Tá vendo? O echo é um print e ele encaminha para o terminal. Ó, oi. Então echo, imprime oi e manda para o terminal. Mas eu posso fazer um redirecionamento através desse comando de maior para aonde eu quiser, não para o terminal. Eu posso mandar esse print para o arquivo teste.txt. Se esse arquivo teste.txt não existe, ele vai criar. Ok? Ó, então criou e está vendo? Ó, ele não direcionou oi para o meu terminal. Ele direcionou oi para o meu teste. Então, se eu der um cat, ele está ali o oi. Ok? Cuidem que esse comando ele redireciona. E se o arquivo já existe, o que eu estou mandando para o arquivo, ele vai sobrescrever. Eu vou perder tudo que tem dentro do arquivo. Okay? Voltando aqui para o nosso exercício,
Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um run echo, e o que, que eu vou escrever nesse echo? Eu vou escrever um HTML para ser direcionado lá no meu container para o meu arquivo index.html que eu sei onde é que fica, como a gente fez na aula da semana passada. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um H1, que é o tamanho da fonte do HTML, vou chamar lá qualquer coisa, hello world, hello world. Vou fechar o meu HTML e vou fechar a minha string. Então, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz no terminal anteriormente. Eu estou dando um echo, só que esse echo, ó, ele tem um HTML. E eu estou redirecionando esse HTML para o diretório que eu conheço lá no container. Então, eu sei que no nginx, no barra user, no barra share, no barra nginx, no barra html, tem um arquivo index.html. Então, é isso que eu estou fazendo nesse meu descritor. Eu estou simplesmente direcionando esse meu HTML através desse comando de redirecionamento que é maior para o lugar onde eu sei que tem o index HTML lá no meu nginx, que é usr barra usr barra share barra nginx barra html barra index HTML, certo? O meu descritor é só isso, ele é super simples. Eu estou salvando aqui, ó, e terminou o meu descritor. O que eu vou fazer agora é criar uma imagem baseada nesse descritor. Então eu dou um docker image e eu dou o comando build, build, e daí eu digo lá como é que o build vai criar essa imagem, porque ele vai ler do meu docker. Do meu docker file que eu acabei de criar. Então ele vai dar um build -t. Uh, eu vou chamar a imagem de Ether1 e eu vou dizer aonde esse docker image build vai pegar o dockerfile que eu criei deste diretório. Então eu coloquei um ponto, né? Então ele está pegando deste diretório, aquele ponto final ali serve para isso. Então docker image build -t, e eu estou dando uma tag para essa imagem. O que vai acontecer? Ele está criando as imagens e olha, percebam que ele está criando as layers. Ele criou a layer do from nginx e criou a layer do run. Se eu dar aqui um docker image ls, percebam que está aqui a minha imagem Ether1. Show de bola. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora, depois que eu criei, é executar, opa, que nem eu fiz na aula passada. Docker container run menos p a porta 8080 para a porta 80, né? Então eu estou pegando a porta 80 da minha máquina local e eu estou pegando a saída da porta 80 lá do meu nginx, e eu estou executando o meu Ether1, ok? Então eu estou dando um docker container run, estou executando o meu docker container com a imagem Ether1 e eu estou direcionando a porta 8080. Se eu for lá no meu browser e for ver o que tem no meu localhost 8080, eu, eu vou ver que deu um problema. Vamos descobrir qual que é esse problema. Alguma coisa aconteceu. Ether1, Docker Container Run -p 8080 por 80. Deixa eu dar um refresh aqui antes de qualquer coisa. Tá. Só faltou dar um refresh, né? Então tá certo, né? Então eu dei um localhost 8080 e eu dei um refresh. Ele pegou o index HTML do exercício anterior, né, que eu estava fazendo. Então ele mostrou o index HTML padrão, só que agora eu reescrevi no index HTML a palavra, a expressão hello world que eu passei via echo lá no meu descritor de arquivo, certo? Voltando aqui para o nosso terminal,
o que a gente vai fazer, eu vou matar esse processo e aqui vou fazer só um comentário. Como eu estou usando o Unix, ui, caiu minha cadeira. Como eu estou usando o Unix, eu tô dando um Ctrl C e o Ctrl C ele entende que ele está matando o processo. Se você está usando um Windows, o Ctrl C não vai matar o processo. Então você tem que ir lá dar um Docker container stop, ou Docker container start, ou Docker container restart, para que isso aconteça de fato. Aqui, como é nativo, isso ele entende sem problema nenhum. Ok? Uh, Bom, feito o exercício, o que eu quero fazer agora é postar essa minha imagem maravilhosa que tem uma mudança no meu index HTML lá no meu repositório. Para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar essa minha imagem. Aqui, vocês podem ver que a minha imagem, ela está na minha máquina local, então não tem necessidade de dizer quem é o usuário. Mas quando eu for enviar para o Docker Hub, eu tenho que saber quem é o usuário, então eu tenho que dizer aqui quem é o usuário e eu também tenho que dizer qual é a versão. Então, senão o Docker Hub não entende. Então é simples, né? Eu tenho que dar um Docker image tag só para preparar com o nome certinho. Ezer1. Então eu vou pegar a imagem do Ezer1 e eu vou preparar ela. Eu tenho que dizer qual é o usuário dessa imagem. Então eu vou colocar o meu usuário, que é cdboth, e Ezer1, certo? E dois pontos, qual é a versão que eu estou usando. Então eu simplesmente estou criando uma tag, só que é uma tag padronizada para que o Docker Hub entende. Então, se eu der lá um ls de novo, eu vejo aqui, ó, tá, agora tem um cbboth barra, que é o meu usuário, então o Docker Hub vai entender a minha imagem, agora a minha versão. Para eu enviar a minha imagem lá para o Docker Hub, eu tenho que me logar no Docker Hub. E não adianta tu te logar no browser, tu tem que te logar aqui no interpretador de comando. Então eu tenho que dar um docker login menos username 2 igual a o teu usuário, ok? Só isso aqui, então tu vai ter que botar lá xxx, certo? Depois que você está logado, depois que você der esse comando, eu não vou dar esse comando porque senão ele vai fechar minha aplicação. Eu não sei porquê, mas quando eu faço a senha, deve ter uma combinação de caracteres que é o fechamento do meu programa que está gravando a aula. Então eu não vou dar esse comando, mas quando você der esse comando, ele vai pedir a senha, você coloca a senha, ele vai dizer que você está logado. Okay? Depois que você está logado, é só dar um docker image push e a imagem cboth barra ezer1 dois pontos a versão 1.0, ok? Então é só docker image push o teu login, né? No meu caso é cdboth, a tua imagem que está aqui, ó, ezer1 1.1, ok? Dando enter, ele vai fazer a autenticação, vai ver, está preparando, ele vai começar a preparar lá a, 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 o ambiente para enviar a imagem lá no Docker Hub. Isso vai demorar um tempinho, porque é uma imagem de 110 MB, e como está todo mundo na internet, demora um pouquinho. Então, eu vou fazer o exercício 2 e depois eu volto para o exercício 1 para ver como a imagem está lá no Docker Hub, ok? O exercício 2, ele tem como objetivo passar parâmetro, passar um argumento com parâmetro para a minha imagem. Então a ideia é, eu sempre tenho um programa e eu quero me comunicar com esse programa. Uma das formas de comunicar com o meu programa é através de passagem de parâmetro. A ideia aqui é a mesma, eu quero passar parâmetro, eu quero passar um argumento para a minha imagem e usando uma variável de ambiente. Okay? Então, eu vou fazer esse exercício com vocês. Vou pegar um outro terminal aqui, enquanto aquele terminal está sendo usado para enviar a minha imagem que a gente criou.
E eu vou criar inicialmente mkdir, um outro diretório chamado exer2. Então, criei o diretório, está aqui ele, eu vou acessar o diretório e vou criar agora um Docker file, eu vou criar direto com o Docker file com o VI, porque você já mostrei como é que ele se cria. Eu vou criar lá um from, vou baixar uma imagem, vou partir de uma imagem diferente do exercício anterior, vou partir de uma imagem Debian e eu vou escrever um label. Okay? O que é esse label? É só uma informação que diz quem é o mantenedor dessa imagem. Então eu dou lá, eu estou dizendo lá que é um maintainer e eu estou dizendo que são alunos da disciplina de técnicas de programação do PPGCA. E eles possuem um e-mail chamado TP, técnica de programação, @unicinos.br e vou fechar o meu label. Ok? Então, olha só, eu estou escrevendo aqui para dizer quem é o mantenedor dessa minha imagem. Ok? Para eu dizer quem é o mantenedor da minha imagem, eu uso esse comandinho label maintainer. Okay? Depois, eu vou passar um argumento. E eu vou descrever qual é o meu argumento. Eu estou definindo aqui um nome chamado banco de dados. Então, eu estou botando DB. E ele vai receber por default, por default, um file, um arquivo, okay? Files. Okay? E depois eu vou dizer que esse DB ele é uma variável de ambiente. Env, já explico o que é uma variável de ambiente. Env db, então eu estou criando uma variável de ambiente db, e essa variável de ambiente db, ela recebe ela mesma, db, ok? Então, quando ela recebe, eu tenho que passar esse cifrão, ok? É isso, então eu estou passando um argumento para uma variável db, o padrão, o retorno dessa variável, essa variável vai receber files, que é um valor padrão do sistema, e eu estou criando uma variável de ambiente db e ela recebe ela mesma. Okay? Se eu salvar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é explicar para vocês o que é uma variável env. Uma variável de ambiente são variáveis que o ambiente entende. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou criando uma variável de ambiente home, e essa variável de ambiente home ela tem o caminho para o meu usuário. Então, eu estou criando uma variável de ambiente, mas no Docker, lá no container, chamado db, certo? Então, eu estou dando esse comando env. Então, só que assim, por exemplo, eu estou dando tô criando uma variável de ambiente db e por default ele está pegando o valor files, ok? Então tá, então vamos lá. Eu vou criar esse docker image build, mesma coisa que a gente fez antes, menos t exer2, e ele vai pegar o docker deste diretório. Se eu não digitei nada errado, ele está criando agora 4 camadas, porque eu tenho 4 linhas lá no meu Docker. Okay? Primeira linha é um from Debian, que é onde eu comecei a minha imagem. A segunda linha é para dizer quem é o mantenedor da minha imagem. A terceira layer é o argumento que eu estou passando. E o quarto layer é a criação de uma variável de ambiente lá no Docker. Okay? Criando essa imagem, eu posso dar um Docker image ls, eu consigo ver que eu criei uma imagem exer2. Okay? Eu posso agora testar ela, então eu estou dando Docker container, eu vou testar essa minha imagem com Docker container run exer2
e eu vou chamar o Beth. No Beth vai ter a minha variável de ambiente. Okay? Como é que eu vou saber, como é que eu vou ler a minha variável de ambiente? Ah, eu quero imprimir minha variável de ambiente. Ah, eu sei imprimir minha variável, eu sei imprimir no Linux. É um eco. Só que agora eu quero imprimir uma variável. Antes eu estava imprimindo Oi, estava imprimindo HTML, agora eu quero imprimir uma variável. Para imprimir uma variável, eu tenho que dar o cifrão. Cifrão, qual é o nome da variável? DB. Então significa com esse comando que eu estou executando um terminal lá no meu container e eu quero ler a variável de ambiente que eu criei no meu Dockerfile. Ok? Então, vamos lá. O que vai retornar? A variável de ambiente. Opa, alguma coisa aconteceu. Docker. O que ele me xingou? Eco DB. Tem alguma coisa errada. Docker container run ezer2, que é a minha imagem. Bash, tá certo. Ah, eu não disse como é que o Beth vai saber que ele tem que fazer um eco. Eu tenho que dar um "-c", que é para ele, é o comando para ele ler uh, o eco. Então eu dei o "-c", agora ele realmente leu aqui a variável de ambiente C, né? Então faltou esse "-c" para o meu Beth entender que ele tem que ler uma variável de ambiente. Ok, mas o que aconteceu? Ele leu uma variável de ambiente padrão, que é o files. Mas se eu quiser passar alguma coisa para a variável de ambiente, por exemplo, aqui no exercício lá eu mostrei que a minha variável de ambiente tem o home igual a barra user barra cbbot. Se eu quiser passar alguma coisa para a minha variável de ambiente, como é que eu faço? Eu posso criar isso agora via comando terminal. Então, na hora de criar, né, docker image build, eu posso passar um argumento na hora de criação, menos build barra arg, e eu vou atribuir o que? Um valor para minha variável de ambiente. Como eu estou atribuindo valor agora, eu não preciso botar o cifrão, ok? E eu vou botar o que eu quiser, vou botar meu banco. Se você quiser botar um caminho, por exemplo, barra user, barra s, fica à vontade. Então eu estou passando via argumento alguma informação para o meu container, que poderia ser um caminho absoluto, que pode ser uma variável, que pode ser um valor da variável, pode ser qualquer coisa. Então, como exemplo, eu estou passando aqui apenas um atributo, uma string chamada meu banco para minha variável DB, mas poderia ser qualquer coisa. Para fazer isso, eu estou dando o comando, um parâmetro no build, que se chama "-build arg. Okay? Então eu estou criando essa nova imagem, ela está recriando, ela teve sucesso, e agora na hora de executar, vou fazer o mesmo comando, o que vai acontecer? Em vez de aparecer files, vai aparecer meu banco. Então essa variável db que eu criei lá no container, agora ela tem o valor meu banco, certo? Esse é o exercício 2, onde eu consegui passar argumentos para a minha imagem ser e quando eu executar eu receber esse argumento lá no meu container. Vamos voltar aqui para o exercício 1 e vocês podem ver que o meu push terminou. Então, se eu voltar lá no meu Docker, vou dar um Docker com e acessar o meu profile com o meu usuário, vocês vão ver que aqui, ó, que eu publiquei a minha imagem do Ezer1 há 7 minutos. Okay? Posso clicar em cima dela e eu vejo todos os atributos que ela possui. Percebam que eu tenho bem menos informações porque eu não passei isso. Na hora de criar a imagem eu não coloquei todas as informações, mas eu posso popular o meu Dockerfile para que as informações sejam bem ricas. Okay?
E agora eu posso dizer para qualquer colaborador, olha, para baixar a minha imagem, use esse comando aqui, que eu tenho certeza que você vai estar configurando, usando um ambiente exatamente igual ao que eu uh, uh, configurei e defini. Ok? Então, o exercício da atividade 2 da disciplina é simplesmente postar esse link aqui para que eu consiga visualizar a imagem de vocês. Okay? Voltando para o nosso exercício, nosso último exercício é fazer um copy. Eu quero copiar um arquivo uh, do meu da minha máquina local para o meu container. Então eu quero transferir um arquivo local para o meu arquivo de container. Esse é o exercício 3. Então vou voltar aqui para o terminal, uh, vou dar um ls, eu estou dentro do diretório do exercício 1, eu baixei um, né, saí do exercício 1, vou dar um mkdir, tá certo, mkdir exe3, criei um diretório novo, vou entrar dentro desse diretório, mkdir, mkdir, aqui tem que dar mkdir, não, eu já criei, eu tenho que só acessar, cansaço. Então eu entrei dentro do diretório 3, né? Então tá certinho. E aqui eu vou criar um Docker file. Bom, estou pronto para fazer o meu exercício 3 e eu estou escrevendo no Dockerfile. Primeira coisa que vocês já sabem, já fez nos dois exercícios anteriores, eu vou dizer qual é a minha imagem de partida. De novo, vou usar o Nginx, Nginx, e eu vou dizer que agora eu quero a versão Laptop. Ok? E vou escrever o meu label de manutenção, né? Então vou repetir lá o label que a gente fez na aula, no exercício anterior, vou só copiar aqui para fazer um pouquinho mais rápido e vou dar um run. Esse run eu vou dar um echo, mesma coisa, né? Eu vou dar um echo. O que eu vou fazer nesse exercício? Eu vou criar um link, sim, uma página que tem um link e quando eu clicar nesse link do browser, ele vai direcionar para uma outra página, tá? Então eu vou criar um link, primeiro eu vou criar um arquivo que não tem lá no Nginx e eu vou passar para esse arquivo um HTML que nem a gente fez no exercício anterior. Então eu vou dar um echo, uh, vou abrir meu HTML com fonte 1, vou dizer que não tem notícias. Notícias. Sem notícias. E fechei o H1 e fechei a minha string. Mesma coisa, direcionando, né? Então, ó, só estou criando um echo e estou criando um HTML exatamente que nem eu fiz no exercício 1. Só que agora eu estou direcionando que nem eu fiz no terminal. Eu estou direcionando para um arquivo que não existe. Mas eu tenho que colocar no lugar certo. User share barra em de mix e agora eu vou botar HTML e dentro do meu diretório HTML lá do Nginx eu vou criar uma nova página .html, certo? Por que eu consigo criar vou escrever errado, essa nova página HTML? Porque esse comando maior, ele direciona para um arquivo. Se o arquivo já existe, sobrescreve. Se o arquivo não existe, ele vai criar. Okay? Isso lá no container. Depois eu vou escrever um copy. Copy o quê? Index.html. O que eu vou fazer? Eu vou criar um index HTML modificado aqui na minha máquina local e eu vou, isso logo depois que eu escrever o meu Dockerfile, e eu vou eu vou enviar esse index HTML que eu escrevi aqui na minha máquina local lá para o container. Então simplesmente agora ainda não existe, né, um index HTML e eu estou dizendo que eu vou copiar esse index HTML para onde? Lá para o meu user, para o meu
share para o meu nginx barra HTML, ok? Que nem antes, né? Que nem na origem. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Só retomando. Eu estou dando um from nginx, que é onde vai partir. Eu estou dizendo quem é o mantenedor. Eu estou dizendo que eu vou executar um echo, que é um HTML com o texto sem notícia, e eu estou direcionando esse HTML, essa string aqui, esse HTML, para o meu user share nginx HTML, e eu estou criando uma nova página HTML. Eu estou também copiando o index HTML que eu vou escrever logo na sequência para user share nginx.html, certo? Isso que é o meu descritor. Eu vou sair do descritor, vou salvar o meu descritor e agora eu vou escrever o meu index.html. Okay? O que é esse meu index.html? É um link, uma referência que eu escrevo no meu HTML. Então eu vou vir aqui, vou dar um A, né, ref, que é o comandinho do HTML, do igual, e a tag ela é agora dois pontos, chaves, aspas duplas, desculpa. Aspas duplas, o que eu estou fazendo? Eu vou redirecionar para onde? Para nova página que eu acabei de criar lá no meu Dockerfile. Nova página.html. Vou fechar aqui o uh, meu, meu, meu href. Então eu vou fazer um link simbólico para a nova página e o que eu vou passar para ela é notícias do coronavírus. Bom, sei lá, qualquer coisa. E vou fechar o meu A, né, que é a tagzinha do HTML. Então eu estou criando uma ref, né, HTML, estou criando um link do HTML, que o comando é um A, href, igual a página onde eu estou redirecionando para a nova página HTML, e eu estou dizendo que lá vai estar a informação então estou aqui, notícias do coronavírus e estou fechando a tag, ok? Então significa que o meu index, quando o Nginx foi carregado, ele vai ler um index HTML, que é esse aqui, e esse aqui ele vai ter um link simbólico para uma nova página, que é o que eu escrevi lá no Dockerfile, ok? Então, tá aqui, ó. O que eu tenho aqui no meu diretório? Eu tenho o index.html e eu tenho o Dockerfile. O problema é que o index.html ele vai ser copiado pelo aquele comando que eu dei no Dockerfile, no último comando que eu dei no Dockerfile. Então, o último comando do Dockerfile é copiar esse arquivo lá para o meu container. Beleza? Então, vamos lá. Docker image build -t ezer3 e ele vai pegar o Dockerfile desse arquivo, certo? Então docker image build -t ezer3 desse arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 layers. O primeiro layer é o from, nginx. O segundo layer é o label do mantenedor. O terceiro layer é o run, que ele vai pegar esse echo, que é um HTML, e vai escrever lá no nova página, que fica no HTML do nginx share user. E o quarto layer, ele vai copiar o novo index HTML sobrescrever o novo index HTML aonde tem lá um index HTML que fica no HTML nginx share user, ok? Vamos executar o docker container run -p, mesma coisa, 8080. Se você quiser botar 8081, fique à vontade, tá? E o ezer3, ok?
Então eu estou simplesmente executando o container que eu acabei de criar na porta 8080 local e lendo, ouvindo a porta 80 do meu container. Se eu for lá no meu browser e agora eu for digitar lá o meu localhost de sempre, o que vai acontecer? Ah, aqui nesse momento ele leu o index HTML que eu copiei lá para o meu container. No index HTML tinha um link que chamava-se Notícias do Coronavírus. Se eu clicar nesse link, ele vai aparecer, ele vai apontar para o arquivo nova página HTML, que eu escrevi através de um eco só sem notícias. Ok? Com isso, pessoal, a gente termina o nosso terceiro exercício, que é a transferência de arquivo. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a fazer uma imagem, modificou essa imagem com vários layers, fez um registro dessa imagem lá no Docker Hub, passou argumentos para a imagem e executou esse container com o argumento passado e também transferiu arquivos da nossa máquina local para o container. Ok? Com isso, a gente está começando a sair de uma parte de desenvolvedor, de usuário, para a parte de desenvolvedor. Então, na semana que vem, isso vai ficar mais evidente, a gente fazendo um container, baixando um container Python e fazendo o nosso servidor Python. Ok? Tchau, muito obrigado e até a próxima aula.